Vai, Zá. Tu me ama, eu sei. Ai, meu Deus, olha. Mas do lado. Ah, Acabou. ele foi bem. Aí depois que o papel corta no meio, não dá mais pra tirar. Depois que o papel corta, de um lado não dá mais pra tirar. Pô, chega, né? Porque já Olha gastou lá. muito já. Aí depois, ó. Pô, não tenta não pegar no meio, tenta pegar em volta assim, ó. Porque se pegar no meio vai ficar mole. Tem que ir cercando, eu acho. Se pegar no meio isso fica que eu tô mole, falando. fica mole. É, isso que eu tô falando, não vai dar pra tirar. Tem que, tipo, fazer um... Tem que pedir pegar assim bem em volta, porque se pegar no meio ele fica mole, né? Aí não dá pra... Dá pra achar. Calma aí, eu vou tirar foto.